Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um episódio da série Um Curso em Milagres. Estamos no segundo episódio e convidamos para você que não tenha assistido os anteriores, que passem por lá, deem uma olhadinha. Estamos hoje aqui novamente com sede de aprendizado e com muita alegria. Com vocês, participando dessa série, a professora Rosângela Carvalho. Olá, Rosângela, tudo bem contigo? Olá, tudo bom? Estou muito feliz por estar aqui de novo, para mais um estudo, para continuarmos então, essa nossa reflexão sobre esse tema tão importante, Ah, maravilha, isso mesmo. Bom, então por onde comecemos, eu vou propor aqui uma pergunta para você, que pode ser a curiosidade de muitos que estão tomando contato agora com essa filosofia, essa reflexão, que é um curso em milagres. Então vamos lá. Alguns segmentos religiosos, algumas religiões, em especial o espiritismo, creem ou pregam ou ensinam que o indivíduo vem para essa vida, o homem nasce, vem para essa vida, com o objetivo de evoluir ou progredir ou crescer. Não me vem um termo mais adequado aqui, talvez. Digamos, evoluir intelectualmente e também evoluir moralmente. É a proposta de algumas religiões, que o homem nasce para evoluir, tá? Espiritualmente também, no Isso. caso, Entre outros propósitos da vida. Bom, parece-me que essa reflexão, esse estudo do livro Um Curso em Milagres, traz um ensinamento diferente disso, muito diferente. Então eu gostaria, nesse bate-papo de hoje, fazer uma abertura já passando essa indagação. É diferente? É a mesma coisa? O que você poderia nos dizer? É o seguinte, segundo, você está dizendo aí, as outras religiões ou filosofias, realmente a alma nasce, é primitiva, ela nasce e ela vai evoluindo aos poucos, certo? No caso do Curso em Milagres, nós fomos criados já todos perfeitos. Deus nos criou perfeitos, então nós já somos perfeitos. O que aconteceu foi que nós esquecemos disso. Então, o que nós temos que fazer é nos lembrarmos daquilo que nós somos. Certo. Então, é como se fosse voltar à nossa origem, tá? É como... um reencontro consigo. Isso. A gente se perdeu no caminho, mais ou menos seria isso? Isso, na verdade, houve, como eu já disse na outra vez, outro episódio, sobre a queda, a separação. Quando o homem se vê separado de Deus, Porque Legal. não existe a separação, somos todos um, fazemos parte do todo, Deus está em nós, estamos em tudo num só. Então, tudo que Deus cria é perfeito e eterno. Isso eu já falei. Perfeito. E nós somos criados por Deus. Perfeito. Certo? Então, nós somos criados perfeitos e eternos. E o que aconteceu foi que uma parte da nossa mente adormeceu, se viu nesse sonho, nesse pesadelo quase, no caso, ele se viu separado das outras pessoas, de tudo. Ele se vê sozinho, ele se vê como se fosse um corpo, que no caso seria o ego. Então, esse se ver separado do todo, separado de Deus, quando ele se viu assim, ele se viu perdido, e aí ele está em busca aí uns falam que é em busca da evolução,
Porque se imagina que ele, então, é uma pessoa que está ignorante e que está tendo que estudar para chegar à evolução. E, no caso, o curso Milagre, ele já é perfeito, ele só esqueceu. Então, ele precisa Então, o propósito é buscar a si mesmo, a sua essência, que, segundo essa proposta que estamos estudando, junto com os nossos internautas, que estão livres para comentar, para fazer os comentários, deixarem as perguntas para os próximos episódios. Então, segundo a proposta de um curso em Milagres, o sentido da vida, dessa vida na Terra, nós recordarmos, nós despertarmos. Com esse despertar, nós vamos então lembrar que nós já somos perfeitos, nós somos filhos de Deus. Por que é que a gente tem que sempre buscar Deus, a felicidade no nosso interior? A própria meditação faz isso, porque já existe lá dentro da gente, já existe. Eu estou entendendo. Já está lá, o ser perfeito criado por Deus. A gente não busca fora. Não. Então esse ser perfeito criado por Deus já está lá na nossa... dentro de nós. Por isso que a gente busca dentro aquilo que a gente acha que vai encontrar fora e não vai encontrar. Então, por isso que fala que nós já somos esse ser. A gente só se esqueceu. Nós estamos adormecidos. Isso significa que a gente tanto fala, né, que todos vamos despertar um dia, né? E nesse despertar seria isso, certo? Inclusive falando disso, né, entrando aqui no nosso assunto de hoje, eu queria fazer uma analogia com o mito da caverna de Platão. Né? Legal, mas antes disso, vamos voltar só mais um pouquinho. Sim. Eu sei que é complexo, né? Bastante. Uhum. Mesmo porque só a quantidade, o volume do livro aqui já está explicando isso, né? Que não é algo que você aprende assim em 2, 3 minutinhos, demanda estudo. Bom, então, para essa proposta da Ellen, ela não coloca não existe o nome dela mas na capa. É Ellen, que é a escritora. É da Ellen, isso, e ela e o William, né, os dois que escreveram, isso mesmo. Entendi. Então, nessa proposta... Então, na proposta, o ser, o homem, o indivíduo, ele não estaria nessa vida aqui para necessariamente, obrigatoriamente, buscar os conhecimentos da filosofia, das ciências, e nem um burilamento, um aperfeiçoamento moral, um crescimento, porque nessa proposta tudo já está no ser, mesmo porque ele foi criado por Deus, né? Para quem acredita, porque é na perfeição. Sim. Então, para finalizar aqui, digamos assim, que é um sentido, ou uma proposta, ou uma explicação bem diferente de, por exemplo, do espiritismo, de outras religiões. Sim, eu só queria observar o seguinte. Quando você está em busca dos conhecimentos da forma como a gente está aqui, isso não está errado, né? Porque, como já foi falado, nós estamos aqui percebendo o mundo, né? Tudo que a gente vê, né? Que a gente é uma projeção daquilo que está na nossa mente. O mundo é uma projeção do que a gente está na nossa mente. Você pode perceber de forma correta. Tem a percepção certa e a percepção errada. Certo. O que é isso? É onde existe, como eu já falei, o bem e o mal. Então, nós estamos aqui esquecidos e nós temos que encontrar caminhos para nos lembrarmos. E ir em busca de conhecimento é um caminho. Legal. Então, ir em busca da filosofia, das religiões, ir em busca de tudo faz isso. Parte, faz tudo parte, junto. porque não é que você... Eu estou entendendo. Não é que você é ignorante e que você está em busca do conhecimento, mas você já é perfeito. Você está em busca de recordar. E todos esses caminhos levam a essa lembrança, a essa recordação. Eu acredito que tenha ficado claro. Obrigado pela resposta. Então, voltando lá, você iria falar sobre... Não,
eu disse que existe, eu faço uma analogia, Tá. né, com o mito da caverna de Platão. Mito? Da caverna de Platão, Tá. que na verdade nós ouvimos desde criança na escola, né? Que fala sobre, vou só fazer uma breve explanação assim Pode ficar- sobre o mito da caverna de Platão, Pode ficar né? à Bem vontade. rapidinho, um resuminho. Não, tranquilo. Que tava lá, os homens se sentiam, eram prisioneiros, né? Representação lá dentro da caverna, eles estavam acorrentados. Então eles só tinham uma direção para olhar. Eles olhavam simplesmente para uma parede na caverna e atrás deles havia uma fogueira. Então a fogueira, por causa da luz da fogueira, projetava uma sombra deles mesmos, que era na parede. E tudo que eles viam era essa sombra na parede. Então, eles acreditavam que só existia aquilo, que o mundo era aquilo. Então, não existia mais nada além daquilo. Eles estavam presos ali, acreditando que aquelas sombras era tudo que existia. Perfeito. Até que um deles, um dia, sai da caverna e ele vê o mundo, o sol maravilhoso, vê tudo, e ele sente até medo e tem vontade até de voltar, porque era assim, é como se fosse, no caso eu vou falar assim, uma revelação. A hora que ele vê o mundo que existe e que aquilo tudo que ele acreditava que era verdade, era só uma ilusão. E ele volta para contar para os amigos que aquilo que eles estão vendo na parede não é só aquilo não é um mundo, aquilo é só uma ilusão, que o mundo está lá do outro lado, totalmente diferente, irreal e perfeito. E ninguém acredita nele, acha ele louco e o mata. Então eu faço isso uma analogia. Nós aqui... Só um minutinho. O Platão, filósofo. Filósofo, isso Mito mesmo. da caverna. Isso. Você foi muito feliz, assim, deu para entender certinho. Qual é a analogia? Então, nós aqui estamos vivendo, e o que a gente vê no nosso mundo é uma projeção. Igualzinho nós estava sendo projetado na parede da caverna. Parede. Nós estamos vendo as sombras, a projeção daquilo que nós mesmos fazemos e acreditamos nisso. Quando a realidade, o mundo real é um outro, todo perfeito, maravilhoso, completamente diferente disso. Tá? Mas espera lá, dentro dessa analogia, se quem viu esse mundo de fora vir aqui, pode ser que a gente o mate também. O que aconteceu com Tô Jesus pegando um Cristo. gancho. Foi o que aconteceu olha com só. Jesus Cristo, tá? Que ele via esse mundo. Entendi. E ele voltou para falar para nós. Na analogia, ele seria aquele que saiu da caverna. Isso. Tá. Então, conhecendo o mito da caverna e lendo tudo isso que eu li, conhecendo tudo isso, eu mesma fiz essa analogia. Então, a pessoa que viu o mundo diferente e voltou para contar e foi morto, né? Não está escrito quem foi. Foi Jesus Cristo, né? E ele veio para falar a boa nova, para dizer: não é isso que vocês estão vendo. O mundo é maravilhoso, nós somos perfeitos, nós somos amados. Nosso Pai é um com todos nós. E todos vocês podem fazer tudo que eu faço. Então, e aí o que aconteceu? Todo mundo olhou para ele e falou: você está louco, você está louco. Né? Maravilhoso, vou te cortar novamente. Então, a analogia é para falar de uma forma didática, né, para nos ensinar, para fazer chegar às pessoas a proposta do Um Curso em Milagres. Sim, sim. Não, perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, agora voltando aqui para a primeira parte, né, porque a gente está falando por partes, eu tô seguindo o livro, assim, página por página. Então, legal. Eu começo falando aqui, eu fiz até umas anotações, porque fique à vontade. Porque não é fácil, né, de só falar, porque são coisas, assim, complexas. Não é tão fácil você falar para as pessoas, igual o cara que saiu da caverna e vai dizer para os outros que lá fora é a mesma coisa. Dá não é entender simples, certinho. né? Não é tão simples. Então né? vamos lá. Bom, aqui a gente vai começar a falar sobre os termos, o que significa, né, quando aparece no livro. Por exemplo, revelação. O que é a revelação? Eu também faço uma analogia, por exemplo, com Paulo, quando ele vê uma luz tão forte que o cega.
Foi a revelação que ele teve. O cegar é um jeito diferente de falar, não porque ele ficou cego para o mundo, para as coisas mundanas. A gente está se referindo ao Paulo de Tarso, o personagem que está nas escrituras bíblicas. Isso. E então, ele teve ali, foi uma revelação. A luz que ele viu também é uma analogia do que eu falo, do que sai da caverna e que vê o mundo diferente. E ele fala que o cego é porque o mundo que ele via antes, que é esse nosso mundo, o mundo da percepção, ele deixa de ver. Ele passa a ver um outro mundo, tá? Então, a revelação, no caso, diz assim, a revelação te une diretamente a Deus. Então, a revelação é o auge da sua busca, a nossa busca aqui na Terra, tá? Então, a gente passa por várias etapas. E a revelação, vamos supor que seria a última, assim, num estágio de nós aqui como humanos aqui na Terra, que é quando ele te une diretamente a Deus, é onde você tem o contato direto com Deus, tá? Ele induz a suspensão completa da dúvida e do medo. Você não tem mais dúvida de nada. A certeza vem completamente. É como eu disse, né? Quando você está aqui no mundo da percepção, você interpreta as coisas e cada um tem uma interpretação diferente. A verdade, ela é uma só e a dúvida deixa de existir. Não tem mais o oposto, não tem mais uma tipo verdade e mentira, é só verdade. É o que é, tá? E o medo desaparece, porque você vê a perfeição em tudo e que o mal não existe, né? É intensamente pessoal. Por que intensamente pessoal? Porque é de você com Deus. Não é de você com outro irmão, nem nada. É de você com Deus. Não tem como eu, por exemplo, passar a revelação para você. Não existe, é impossível. Eu posso falar sobre os milagres e fazer milagres com você, com meus irmãos. Mas a revelação, ela é só direta, é só com Deus. E é só pessoal. Sendo assim, ela não pode ser descrita com palavras. Então, quem passa pelo seria um êxtase, né? Quem passa quem consegue, quem chega até a revelação e tem uma revelação, no caso, ele não consegue descrever, é impossível descrever e falar é assim ou não tem como. É impossível. Quando eu dizer impossível, é impossível. Você só pode sentir, você não tem como passar para outra pessoa. Eu não tenho como passar para você, eu senti a revelação e assim, eu não tenho como, não existe isso. Certo. Tá? É uma experiência, então, pessoal. Diante da revelação, a reverência é adequada, pois encontra-se diante de seu Criador. Então, você pode fazer a reverência, porque é Deus, o seu Criador, tá? As revelações são indiretamente inspiradas por mim. Esse mim é Jesus. Que Jesus, Cristo, no caso, como eu já disse, né, que vai ficando complexo quando nós dizemos, né? Mas Cristo somos todos nós. Quando eu falo que nós somos perfeitos, é porque todos nós temos o Cristo dentro de nós. O Cristo é o Filho de Deus, é o pensamento de Deus, que é um só Cristo. Nós é que estamos vendo separados uns dos outros, através dos nossos egos. Mas quando a gente internaliza e encontra o nosso ser, a gente se sente completo, junto com Deus e com todos os irmãos, tá? Então, e quando eu falo por mim, aqui no caso, Jesus falando, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, o que saiu da caverna, né, e que teve a revelação, né? O Espírito Santo medeia a comunicação superior para a inferior. Então, diante da nossa condição de filhos de Deus, que estamos aqui esquecidos, adormecidos, o que Deus fez? Colocou o Espírito Santo, que a gente não fala que são três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O Pai, Deus, o Criador. O Filho somos nós, Cristo. E o Espírito Santo é o que medeia, que fica intermédio, que faz a comunicação, o elo entre o que a gente, porque o Espírito Santo, ele consegue ver o que a gente sentir, ver o que a gente vê, que são as nossas ilusões aqui, e transformar as nossas ilusões, tá? Porque para Deus é tudo tão perfeito, ele só sabe que a gente está
adormecido, certo? A imperfeição só existe na nossa cabeça. Então, o Espírito Santo, que é o que faz a tradução disso. Tipo, foi uma forma que Deus teve de ajudar os filhos dele a relembrar, a voltar, a despertar. Então, tem esse canal, que é o Espírito Santo, tá? Entendi. Então, o Espírito Santo medeia a comunicação superior para inferior. A revelação procede de Deus para ti e nunca de ti para Deus. É sempre de Deus para ti. A revelação que eu disse é na hora em que, né, é o auge, quando você já está bem preparado para isso. Agora, os milagres. Quando eu falo em milagres, eles são interpessoais, no caso. Quando eu digo que a revelação ela é pessoal, cada um tem a sua, os milagres não. É de mim para você, de você entre os nossos irmãos. Nós, aqui, o que é o milagre? Fazer com que nós nos recordemos quem nós somos. Porque a partir do momento que você relembra quem você é e conserta a sua mente, passa a ter a percepção certa, a mente certa, você já se vê perfeito, né? Então, isso é interpessoal, é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho essa capacidade de passar para os meus irmãos com palavras, com exemplos, eu consigo chegar até eles, entendeu? Então, ele te unem diretamente aos teus irmãos, certo? Reverência não é apropriada para milagres. Então, aqui está dizendo que, diante de, por exemplo, mesmo que eu tenha a minha consciência certa, que eu seja lá o que sai da caverna também, os meus irmãos não precisam fazer referência para mim, porque somos todos irmãos e iguais, com as mesmas condições. Então, a reverência, ela é só adequada diante do Criador, de Deus só, tá? O milagre é um sinal de amor entre iguais, tá? O milagre é um sinal de amor entre iguais. O que significa? Quer dizer, que quando eu te vejo como meu irmão, santo e perfeito como eu, né? Já está acontecendo aí. Quando a gente fala assim, o que é milagre? Milagre é levantar um morto? Milagre é curar alguém que está doente? Sim, também, mas o milagre é um só. É quando você muda a mente, quando você passa, quando você desperta, porque aí tudo vai embora, a doença vai embora, os problemas vão embora, tudo vai embora, entendeu? Então, a reverência não é apropriada a mim. Quando ele diz a Jesus, a ele diz que não é apropriado fazer referência a ele, tá? E não há nada em mim que tu não possas atingir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja separado ou diferente de ti. A nossa aparente diferença está no tempo, e o tempo não existe, tá? Devemos pensar em termos de um eixo vertical e não horizontal. Então, você não tem que olhar assim, Jesus está lá longe porque ele já evoluiu então a gente tem que viver muito para chegar. Certo. Não. Você tem que pensar no eixo vertical. É você aqui e agora, é você tendo a consciência certa, simplesmente você leva aqui. Então, não é assim. Então, às vezes as pessoas falam, quando eu morrer, ou quando eu tiver não sei quando, ou quando... Vai jogando sempre para frente as coisas, e não é. É onde você está. O milagre, o despertar, é assim... É aqui e agora, é vertical, não é lá longe, não é para lá, tá? A gente busca muito isso, por exemplo, nas práticas meditativas. Sim. Busca o agora, né? O agora. A introspecção, o encontro consigo mesmo. Por isso que me chamou muita atenção essa proposta aqui de um curso em milagres. E para a gente estar aprendendo junto aqui. Sim, são os caminhos, né? A meditação é um dos caminhos, certo. Todos são os caminhos, tá? Continuando. Devemos já. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus, tá? No eixo vertical, certo? Eu faço a ponte como teu irmão mais velho e como filho de Deus, certo? O milagre, ele minimiza, quer dizer, quando você
tem a mente correta, você passa a perceber da forma correta, a ver, perceber, a despertar, a olhar para o mundo e ver que você está vivendo no mundo projetado pelas nossas mentes, certo? E quer dizer, você projeta o bem e projeta o mal. Aquilo que você acredita, você tem, tá? Então, o milagre minimiza a necessidade do tempo. É aquilo que eu acabei de dizer aqui. Tem gente que fala, quando eu tiver tantos anos, ou quando eu morrer, ou quando não sei o quê, aí eu vou atrás de... Não existe isso, tá? O milagre, você pode aqui e agora despertar. Você não, na verdade, eu até dito aqui, nem sei se vai aparecer aqui, que tem gente que acha que vai despertar depois que morre. E é o contrário, né? Você desperta na vida mesmo, tá? Vamos lá. Acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. A partir do momento que você mudou a sua mente, você para de olhar assim, no tempo, lá, quando acontecer isso, e passa a viver o aqui e agora. Então, na vertical, tá? O milagre tem a propriedade de abolir o tempo, então, né? Ele substitui um aprendizado que poderia levar milhares de anos, certo? Porque você descobrindo que você não é culpado de nada, que você é perfeito, que você não tem que pagar absolutamente nada, que se você se perdoa e perdoa o seu irmão, você não existe mais a necessidade, inclusive, da reencarnação. Não existe você ter que vir e pagar algum... Porque você se liberta. Já se encontrou. Você se liberta, sabe? Você se liberta das coisas que você fala assim, tem gente que diz, né, em outra vida eu fiz muito mal, então nessa eu vou ter que pagar. Aí você está preso, você é escravo das suas crenças. Então, quando você se liberta dessas crenças, você é livre, tá? Sendo livre, você não tem mais que cumprir nada, você não tem mais que voltar para isso ou para aquilo, certo? Então, a expiação. O que é a expiação? Aqui Jesus disse, eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Ele começou com a história da crucificação. O que ele quis com aquilo? Expiar. Todo mundo não fala que ele assumiu os nossos pecados? É como se ele dissesse, foi um jeito de dizer, né? Pagou. Mas na verdade, pagou. Na verdade, o que ele fez? Ele mostrou que o pecado não existia, que a morte não existia. E querendo mostrar para todo mundo que nós somos impecáveis, que nós não pecamos, tá? Então, assim, a minha parte é cancelar todos os erros. Cancelar todos os erros. Quando tiveres sido restaurado ao conhecimento do teu estado original, tu mesmo, naturalmente, passas a ser parte da expiação na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros. Então, quando você recuperar sua mente correta, né? Quando você restaurar o reconhecimento do teu estado original, daquilo que você é, perfeito, criado por Deus e amado, quando isso acontece, você não precisa mais dele para te ajudar. Você é naturalmente, você passa a ser parte da expiação. Você já desfaz, o que a gente fala aqui, expiar é desfazer. Você já desfaz, expiar é desfazer. Você desfaz todos os erros. Desfaz, expiar, desfaz. Aí não existe culpa, não existe erro, não existe mais nada, tá? Então, e nos outros. Passará o céu e a terra. Significa que não continuarão a existir como estados separados. Passará o céu e a terra. Ele deixará de existir como estados separados. Quer dizer, você vai deixar de ver esse mundo criado, feito, né, por nós, imperfeito, cheio de dor, cheio de, né, tragédias. Ele deixa de existir. Então, passa a ser uma coisa só. Passa a ser o céu só, que é o paraíso, né? Que é só o que existe na verdade, tá? Tu tens um papel na expiação que eu ditar-te-ei. Nós todos temos um papel na expiação. E Jesus
ele vai nos inspirando. Como a gente deve agir, tá? Pergunta a mim quais os milagres que deve apresentar. Não nos deixeis cair em tentação. Significa, reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. A escolha certa é inevitável se te lembrares disso. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. A expiação desfaz todos os erros e extirpa a fonte do medo. Então, se você se lembrar que você é perfeito e que o Espírito está em estado de graça para sempre, feliz, né? Você desfaz todos os erros. Você passa a ver o mundo de forma diferente. E se o mundo é aquilo que você projeta, se você passa a projetar a perfeição, o mundo vai ser perfeito. Certo? Certo. A lógica está exata. Sim. Faça aos outros o que queres que façam a ti. A partir da percepção acurada da tua própria santidade, se você reconhece a sua santidade, você vai olhar para o outro e reconhecer a santidade do outro. Que nós somos todos iguais. Assim como Jesus olha para a gente e fala, somos todos irmãos, vocês podem fazer o mesmo que eu. Não existe diferença entre nós. Então, nós também olhamos então para os nossos irmãos e se tivermos, né, a percepção acurada... Vou pedir licença, a gente volta já já. Tá. Ok? Voltamos. Então, como estávamos falando, pois não. Então, quando eu vejo meu irmão santo, tão santo quanto eu, assim como Jesus via todos nós como irmãos iguais a ele, dizendo que nós podíamos fazer o mesmo que ele e que nós somos tanto filhos de Deus quanto ele, então nós também nós olhamos para os nossos irmãos e também vamos ver a santidade neles, tá? Então, a partir do momento em que tivermos a nossa mente acurada, certo? Certo. Os milagres, eles surgem da mente que está pronta para eles. Então, nós temos que estar prontos para receber esse conhecimento, certo? Por estar unida, essa mente vai a todos. Como eu disse, nós somos um só. As mentes estão unidas. Então, uma mente, quer dizer, nós aqui, uma pessoa que desperta, né, que ela abençoa todos, beneficia todos, certo? À medida em que vai havendo mentes despertando, essa luz vai aumentando até o ponto sendo criada uma grande rede. Isso, até o ponto em que todos estarão unidos novamente, né? Eles já estão unidos, né? Quando eu falo novamente, não estou separado. Não está, que eu tô, como eu disse, né? Na nossa ilusão, né? A partir do momento que todo mundo volta, recorda, desperta, tá? E vai haver, então, vai deixar de existir esse mundo de sonhos, de ilusão, certo? Perfeito. O milagre, então, sempre te abençoará. O milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade. A realidade, qual é a realidade? É um mundo criado por Deus. Perfeito? Imutável. Quando eu digo imutável, o que Deus criou é para sempre o que sempre. Não muda, não morre, não quebra, não destrói, nem nada. Tá? O que muda são as projeções. Que é uma ilusão. A gente cria, entendi. Isso, que é uma ilusão. E a ilusão é passageira. Isso, né? A ilusão é como se fosse um sonho. Quando você dorme, você sonha. Tá. Se você tiver um sonho muito para você, assim, você acredita que aquilo está sendo verdade. Verdade. Né? E é mais ou menos isso, tá? Como escapar da escuridão? Bom, envolve 2 estágios. É a pergunta que está aqui que todo mundo quer saber. Como escapar da escuridão? Então, vamos lá. O que é a escuridão? Se eu perguntasse para você, assim, você teria mais ou menos, para você, não precisa ser assim, correto. Se eu dissesse assim, as pessoas que vivem na escuridão, as pessoas param para pensar, o que é a escuridão?
Bom, nossa, dentro da minha modéstia aqui, a ignorância, a falta de conhecimento, o equívoco, viver no irreal. Bom, eu conseguiria responder dessa forma. Isso. Está correto, né? Acertei? Que legal. A escuridão realmente é a falta de conhecimento. A luz é o conhecimento, tá? Quando você não conhece a verdade, não conhece exatamente quem você é, né? Deus, você vive na escuridão, certo? E nessa escuridão, às vezes você até esconde coisas, né? Que nós temos coisas que a gente acha que a gente pode esconder dos outros. Imagina assim, nós somos uma mente unida, uma mente só, que é o correto. Mas a gente se vê separada. Como a gente se vê separada, o que eu estou pensando, você não sabe, correto? Na minha ilusão, o que eu estou pensando, você não sabe. Então, eu tenho coisas aqui que eu teria até vergonha que você soubesse que eu estou pensando. Entre nós, Então, nós temos as nossas sombras, certo? As coisas que a gente guarda e a gente pensa assim, isso é errado, né? Isso fulano não pode nem saber que eu penso. Sendo que, na realidade, nós somos uma consciência só e não existe nada que seja escondido. Então, o primeiro passo é reconhecer que a escuridão não pode ocultar. Quer dizer, a realidade é que nada é ocultado, né? Então, reconhecer que nada e que não há nada que queiras ocultar. Então, quando você tem a sua mente correta, você se vê perfeito, Cristo, Filho de Deus, você vai descobrir que não existe nada que você quer esconder, certo? Porque todo mundo é perfeito e pensa de forma divina e maravilhosa. O que você acha que você pensava e que era que você deveria ser castigado, nunca existiu. Foi só uma ilusão, certo? O milagre, ele dissipa ilusões de ti mesmo. Então, é como eu disse, né? Você percebe que tudo que você achava, inclusive de você mesmo, porque você fala, nossa, eu fiz isso, eu pequei, eu matei, tudo isso é uma ilusão de si mesmo. É forte dizer isso, mas é verdade. É uma ilusão que a projeção errada sua, certo? É lógico que você vai passar pela expiação através... Como que é passar pela expiação? É quando você, na mente certa, você vê um mundo diferente e aí você mesmo desfaz, com a ajuda de Cristo no caso, né? As falsas percepções. As falsas percepções, Entendi. Isso mesmo. A escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor, tá? A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre, tá? Então, as ilusões só estão na nossa mente, mas o nosso espírito, o ser, ele é livre e não tem livre de todas as ilusões. Tudo te foi dado quando foste criado. Portanto, a crença na escassez é um erro. A verdade é sempre abundante, certo? Então, você tem tudo. É como a gente tem a percepção errada, a gente acha que falta isso, que falta aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Fica, como dizem, vibrando. Isso. Vibrando no errado, no erro, na escassez. E a verdade, somos todos iguais e todos temos as mesmas capacidades e os mesmos direitos, as mesmas dádivas de Deus. O que nós temos que mudar é a forma de pensar, o que nós vibramos, o que nós acreditamos, as nossas crenças. Então, quando nós mudamos isso, então aí a gente muda a nossa realidade. Porque a verdade... E a única coisa que aconteceu para mudar nossa realidade foi o nosso próprio comportamento, nossa própria projeção mais adequada, nossa própria percepção mais adequada. Isso, nossa própria percepção adequada é que vai... Pode ficar à vontade. Desculpa, tá no vivo. Então, a nossa percepção... vai provocar as mudanças. Que vai provocar as mudanças, Perfeito. Tá? Sim. Então, como nós fomos criados perfeitos, né, e tudo nos foi dado, o que a gente tem que fazer? Agradecer. Nós temos que ser gratos o tempo todo, certo? Porque nós já temos tudo. A partir do momento em que reconhecemos isso,
a nossa realidade já começa a mudar, tá? Eu pude demonstrar, eu no caso Jesus, Certo. pude demonstrar que a morte não existe. Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram o conceito do fogo do inferno. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Então, aqueles que ainda não mudaram a mente é que criaram essa história de fogo do inferno, que não existe, certo? Diante de tudo isso que eu estou falando, o inferno é uma criação louca da nossa cabeça, do homem. Na nossa cabeça, tá? E a lei em si mesma, se ele for compreendida, ela só oferece proteção, você só se sente protegido, né? Vamos ver aqui, a integridade e espírito. Integridade, né? Vamos lá, o que é a integridade? Nós somos, a integridade é inteiro, tá? O milagre e o corpo são recursos de aprendizado, facilitam a comunicação. A gente só necessita do milagre, de mudar a nossa mente e do corpo, enquanto nós estamos aqui precisando ser despertos, né? A gente precisa disso. Porque, no caso, por que nós criamos o corpo? Ele fala assim, não foi Deus que criou o corpo? Nós somos filhos de Deus, capazes de criar junto com Deus. Como eu já disse, existe criar e fazer. Tudo que junto com a vontade de Deus, nós criamos. Aquilo que não é da vontade de Deus, nós fazemos, certo? Então, o corpo é algo que é imutável? O corpo não muda, não morre, não destrói? Perece, morre, né? Então, no caso, ele foi criado por nós, certo? Mas ele, como nós fizemos, criado não feito por nós, né? Então, certo. Como nós fizemos isso, Deus aproveitou através do Espírito Santo e para que nós usássemos isso para comunicação, assim como eu estou fazendo agora. Legal. Então, um dos objetivos que é usado, né? Já que nós fizemos o corpo, nós estamos aqui nos vendo separados, cada um com o seu corpinho, ele é usado, um dos propósitos é para a comunicação. Foi assim que Jesus veio também para se comunicar com a gente. Ele veio, entrou no corpo para se comunicar, correto? Então, esse é um dos propósitos do corpo, tá? Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, não serão mais necessários. Se você já tem a revelação já completa igual a Jesus, não precisa mais, tá? Enquanto acreditas que estás num corpo, pode escolher entre canais de expressão sem amor ou com amor. Enquanto você acredita que está aqui, aí você tem o livre-arbítrio, as suas escolhas. Aqui no corpo, no mundo das ilusões, você pode escolher agir por amor, com amor ou não. Não é assim? Ou você escolhe o bem e o mal, né? São as escolhas. Mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Quer dizer, você está sempre expressando alguma coisa. Ou você está expressando o amor ou a falta de amor. Não tem como você deixar de expressar isso. Ou você está amando todo mundo, expressando o amor, ou você está expressando a falta de amor. Só existem essas duas possibilidades, tá? Mais ou menos assim. Vou fazer uma outra analogia. Algum ensinamento. Quem pratica o mal, pratica o mal. Não quem tá pratica o bem, pratica o bem. Quem não pratica nada... Não tem como, né? Ou ele é bom, porque ou ele está agindo com amor ou ele está agindo sem amor. Um dos dois, certo. Tá? Quando todos reconhecem que tem tudo, porque nós temos tudo, a gente só esqueceu, tá? Quando contribuições individuais já não serão mais necessárias. Se todo mundo tem tudo, a gente não precisa mais ajudar, eu ajudar fulano, não precisa. Porque se todo mundo tem tudo, todo mundo vai ter acesso a tudo, certo? Certo. E nós todos somos iguais. Todos os talentos são compartilhados por todos. Como eu acabei de dizer, né? Todos somos iguais.
Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar e nem ser mudada. Então, o que é verdadeiro é para sempre. A mente pode escolher a quem ouvir. Quando eu digo que tem o ego e o Cristo, a nossa mente está dividida, certo? A parte crística, que é o perfeito, que é aquilo que a gente busca lá dentro de nós, e o nosso ego, que é isso que a gente imagina que tem, que eu sou. Eu sou a Rosângela, você é o Enéas, existe um ego, certo? São duas vozes falando dentro da gente. Uma é o ego, faz isso, a outra é o Cristo. Não deve fazer, ou faça. Então, são duas vozes dentro da gente, tá? Aí, você vai escolher qual você vai ouvir. Aí é onde diz assim, ela só pode servir a um, ela não pode servir a dois senhores. Lembra que Jesus falava, você não pode servir a dois senhores? Então, você não pode servir os dois. Ou você ouve o ego, e você vive do ego, ou você ouve Cristo, tá? O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, que é Jesus, né? Cristo, a serviço de Cristo. A abundância é o resultado natural da escolha de seguir Cristo. Então, o resultado natural, a partir do momento que você muda a sua mente, escolheu seguir a mente certa, seguir Cristo, a abundância é natural. Você não tem mais escassez alguma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que fizeste. Então, Deus fez tudo perfeito, nada falta. Mas ela é evidente na nossa realidade que nós criamos. Na realidade que nós criamos, a gente vê quanta coisa, né? Só o exemplo do que está acontecendo no Sul, as coisas... Na realidade que nós criamos, a falta ela é evidente, né? O senso de separação de Deus é a única falta que precisas corrigir. Então, aí você fala assim, como é que eu corrijo isso? Não existe, assim, corrigir várias coisas. Só uma coisa precisa corrigir, só uma. É você não se ver separado de Deus. É você corrigir a sua forma de pensar, corrigir a sua mente. A partir daí, você já corrigiu tudo, tá? Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. Ele diz aqui, o amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. É o que eu disse, né? Que só o amor existe. E quando você tem o amor, o medo deixa de existir, certo? Se existe o medo, é porque você está criando alguma coisa que não existe. Tu acreditas no que fazes. Então, aquilo que você faz, as suas crenças, é aquilo que você acredita. Então, por exemplo, você criou o corpo, criou o ego, você acredita no corpo e no ego. E você tem que mudar sua mente para isso. E não é tão simples, porque ele passou a ser uma criação sua, uma coisa que você fez. E o ego, aí é onde tem a nossa dificuldade para nos libertarmos disso, tá? A restauração completa da filiação é a única meta daquele que tem a mente voltada para o milagre. Restauração completa, por quê? Enquanto restar um único escravo andando na terra, a tua liberação não é completa. Então, enquanto nós estivermos enquanto existir pessoas que ainda não está desperta e que ainda não está só na mente crística, ninguém é completamente livre. Por isso, mas, Jesus também precisa da gente. Vai demorar então, hein? Por isso que é um trabalho, assim, que começou com Cristo, né? Inclusive, ele mesmo disse, ele faz parte da filiação. Enquanto ainda existem pessoas que ainda pensam de forma que ainda existe escassez, que acredita na separação, que acredita na dor, que projeta tudo isso que é irreal, mundo, que não existe, que na verdade não existe. A partir do momento em que ela projetar, porque é ela que faz, a partir do momento em que ela projetar diferente,
o mundo vai ser diferente. Então, a partir do momento que ela projetar amor e passar a pensar com a mente crística, é onde ela está voltando para Deus, para a parte crística, né? E como eu disse, quando todos estiverem, né, iluminados, né, quando todos estiverem despertos, né, aí o mundo é perfeito. É isso. Magnífico. Muito obrigado novamente pela explanação, pelo compartilhamento do conteúdo. Você que é uma estudiosa sempre, você que está na segunda ou terceira leitura aqui, e a gente agradece. Eu que agradeço. E aqui reiterando que é importante que você deixe suas perguntas, suas considerações e participe ativamente. Nos próximos episódios a gente vai tá colocando em pauta, né, os comentários, as perguntas, as dúvidas do internauta. Então, por hoje é só? Por hoje Ficamos é só. assim? Ficamos então, assim. gratidão pela sua presença. Eu que agradeço imensamente. Um grande beijo no coração. Um grande beijo.